A gente está aqui para fazer a live dessa semana. Como eu havia prometido, sempre vou fazer uma live a cada 15 dias, 20 dias, né? Por causa da questão de agenda mesmo. Então, por isso agora que a gente até passou um pouquinho mais, questões de... deixando o computador aqui. Questões de agenda realmente paciente, congresso, cursos, então atrapalha um pouquinho, mas estamos aí. Então, para quem não me conhece ainda, só através das fotos, através do Instagram, eu sou o Paulo Adair Tessari Júnior, sou dentista já há 22 anos, especialista em implantodontia, mestre em ciências da saúde, voltada para a área de cabeça e pescoço, tenho também pós-graduação na parte de cirurgia plástica gengival. E hoje, né, voltei muito o meu trabalho para o todo, né? Tudo que eu chamo de todo é a gente reabilitar o paciente como um todo, na parte da mordida, na parte funcional, na parte do sorriso, da estética, na parte facial, tá? Mas hoje não é isso que eu quero falar. Hoje o que eu quero falar com vocês é o seguinte: qual que é o objetivo dessa live? Eu acho que qualquer live, qualquer área que a gente for pensar, tem o objetivo de informar, né? Então eu, como dentista, eu me vejo na obrigação de passar a informação mais correta, o melhor acesso que eu tenho de informação, baseado sempre na minha experiência, baseado nos estudos, baseado em trabalho científico, e passar isso para a população, né? Eu acho que a informação, ela não deve ficar retida a meia dúzia de pessoas. A internet, as mídias sociais de hoje em dia, eu acho que o maior ganho que a gente tem com tudo isso é o ganho da informação. Mas cuidado, né? Cuidado com as informações, cuidado com que tipo de informação você busca, você pega. Vamos aprender realmente a ter acesso a essa informação, mas é uma informação correta, uma informação do bem, vamos dizer assim, tá certo? Então, dentro dessa informação do bem, gente, eu quero falar hoje assim, imagina, né? O tema dessa live é: por que ainda perdemos nossos dentes? Então, isso para um dentista, se a gente for fazer um paralelo, é a mesma coisa que um cardiologista falar por que as pessoas ainda morrem do coração. Um oncologista ia falar por que as pessoas ainda morrem de câncer, certo? Então é isso. Por quê? Porque hoje a odontologia tão avançada, porque hoje a gente sabendo que no Brasil existem, com certeza, gente, os melhores dentistas do mundo, tá? Por que a gente perde dente? Então esse é o tema central. Vamos nos focar nisso e vamos entender onde vocês, como pessoas comuns, como pacientes, erram, e onde a gente, quanto profissional e quanto dentista, também às vezes erra, e lá no final a pessoa perde o dente. Beleza? Então, primeiro de tudo, o que é dente? Não é? Eu acho que, se eu estou falando para pessoas leigas, né? Alguns colegas eu sei que estão assistindo também, que curtem a gente aí, que acompanham o nosso perfil, mas tem também muita gente que não é dentista, tá? Então vamos entender o que é dente? Então, dente, gente, prazer. Esse aqui é o dente, certo? O dente, ele não é só isso que a gente vê. Isso aqui que a gente vê que está escrito em azul, vamos colocar aqui, coroa do dente. Certo? Essa é a coroa. Aqui nós estamos desenhando um molar, dente do fundo, tá bom? Mas o dente, ele tem o que também? Ele tem raiz. Essa parte verde aqui que eu fiz verde com preto, que está lá dentro do osso, certo? Então ele tem esse azul aqui também, ó, que é o osso. A gente chama de osso alveolar. O que é isso? Alvéolo é aquele buraquinho onde o dente fica encaixado, tá bom? E ainda a gente tem essa estrutura escura que eu fiz aqui de preto, que segura verdadeiramente o nosso dente no osso. Isso aqui que eu estou desenhando são as fibras periodontais. Tá bom. Vamos guardar essas informações todas. Por que eu estou falando disso? Porque todos os problemas, basicamente, vão ter início no dente, mas também todas as soluções do que eu vou conversar com vocês hoje também está no dente. Tá certo? Então vamos entender. Peraí, deixa eu só pegar aqui no computador, porque vai ter algumas imagens que depois eu quero passar para vocês. Então eu preciso estar com ele aberto, certo? Então vamos lá. Função básica de um dente, gente. Para que serve um dente? Para dar risada? Também. Mas um dente serve o quê? Para alimentação, para a gente comer. É básico. Todo mamífero, né, vamos dizer assim, todo animal mamífero tem dente. Então, a função básica de um dente, seja no ser humano, no cachorro, no gato, na vaca, no cavalo, não importa. A função principal dele é mastigar. Ok? Então tá certo.
Se a função dele é mastigar, o que vocês acham que precisa acontecer para essa mastigação ser uma mastigação eficiente? Pensa, abre a tua boca, fecha a sua boca. Abre sua boca, fecha a sua boca. Percebam que os dentes, eles se encaixam. Estou desenhando aqui um dente superior no inferior, tá bom? Os dentes se encaixam. Então, conforme eles se encaixam, conforme eles mordem, conforme eles ocluem, tá? A palavra que a gente usa da odontologia é oclusão, essa mordida. É o quanto eles são eficientes na mastigação. Ah, Paulo, então se meus dentes são tortos, se meus dentes não se encaixam, se minha mordida é toda bagunçada, quer dizer que a minha alimentação fica prejudicada? Sim, é isso aí. Quer dizer que a sua alimentação fica prejudicada por quê? Porque nessa função de morder, né, no caso que a gente está dando exemplo aqui, está ruim. Então vamos pensar, quantos tipos de dentes a gente tem na nossa boca? A gente tem esses dentes da frente, que são os incisivos, a gente tem os caninos, que chama canino porque parece mesmo o dente de cão, né? E a gente tem os pré-molares e molares, que são os dentes do fundo. Cada um deles tem uma função. Os incisivos, que são esses da frente, que são finos, eles servem para cortar o alimento. Pegar e cortar, tá? É que hoje a gente, né, dentro de uma sociedade evoluída, a gente corta com faca, come um pedacinho pequenininho. Mas, se a gente for pensar no bicho homem, cortar. Canino, o pontudo. O canino pontudo perfura o alimento, certo? Perfurar. E o pré-molar e molar, que são os dentes maiores, eles amassam os alimentos. Então, nessa engrenagem toda, gente, da mordida, esses dentes têm que estar na melhor posição. Por quê? Se eles não estão na melhor posição deles, eles não vão fazer a função deles. Cortar, perfurar, amassar. Entendeu? Então vamos continuar nessa ideia aí. E aí, se a gente está pensando nisso tudo, está pensando que os dentes eles podem estar tortos, eles podem estar fora de posição. Você, qualquer um pode ter parafunção. O que é parafunção? Você cria hábitos que você não percebe e você começa a mastigar errado, tá certo? Então se a gente vai juntando tudo isso, o que vai acontecer? Essa engrenagem, dente batendo com dente, começa a desengrenar, certo? Vamos dar o exemplo de um carro? Vamos dar um exemplo de um carro para facilitar, para todo mundo entender? Um carro ele passou 20 mil, 30 mil, 50 mil quilômetros, 60 mil quilômetros, chega uma hora que você tem que fazer o quê? Trocar pneu, correto? Um dente, a mesma coisa. Já estou com 30, 40, 50, poxa, meu dente desgastou, preciso fazer uma restauração. Legal, tudo bem, muitas vezes uma restauração, que a gente fala simples restauração, e que não é tão simples assim, pode restabelecer toda aquela mordida, aquele desgaste dos dentes com o passar do tempo, assim como uma troca de pneu. Mas assim também como uma troca de pneu, assim também como um carro, o carro não vive só de trocar pneu. Uma hora você tem que trocar amortecedor, outra hora você tem que trocar mola, tem que mexer na suspensão, tem que saber do motor, tem que ser todo um contexto para que aquele carro continue funcionando bem e não fique só gastando pneu. Esse é o momento, gente. Aqui que eu queria chegar. Por quê? Os dentes que vão desgastando, os dentes que você às vezes teve ou sempre teve numa posição errada na sua boca, ou dentes que faltou. Nem vamos falar dos dentes que você perdeu. Daqui a pouco a gente conversa dos dentes que a gente perde, porque esse é o motivo da nossa conversa, né? Porque é que a gente perde os nossos dentes. Mas vamos pensar então que você desgastou, que você tem dente torto, e aí você já está com 40, 50 anos e você começa a perceber que a sua mordida já não é mais tão eficiente. Às vezes você pode ter dor muscular, dor na região da cabeça, dor articular, que é aqui próximo do ouvido, ou mesmo dor nos dentes, dor na gengiva. Por quê? Porque nesse desgaste todo do sistema, você está sobrecarregando o sistema. Você está sobrecarregando o dente, que é o teu pneu, lembra do carro? Você está sobrecarregando a musculatura, que é a tua suspensão. Você está sobrecarregando a sua parte de amortecedor, que seriam essas fibras periodontais e o osso. Então veja que todo o contexto vai gastando, vai envelhecendo e você precisa fazer uma manutenção. Aí é o ponto-chave, gente. É aí que mora o problema. Por quê? Porque você, como um leigo, não tem muitas vezes essa visão. Tá certo? Por que você não tem essa visão? Por dois motivos principais. Primeiro, porque nós, profissionais dentistas e toda
um mercado que envolve os dentistas, não se preocupou ainda em alertar a população em geral de que isso acontece. E por que ele não alerta? Porque por causa do segundo motivo. Qual que é o segundo motivo? A gente vem de gerações e gerações e gerações onde as pessoas chegavam aos 40, aos 50, aos 60 anos, de que forma? Banguelas. Exatamente. Se você for lembrar quem tem pai mais velho ou quem tem um avô, uma avó, quase que 100% de certeza, se você chegar no seu avô ou na sua avó, ou ele é desdentado total superior e inferior, ou pelo menos de uma das duas arcadas. Perdeu os dentes, já era. Então essas pessoas, a referência dessas pessoas, que era a grande maioria no passado, é uma referência do quê? Troca a prótese de vez em quando, ou nem troca. A prótese desgastava, os dentes ficavam pequenos, a boca ficava murcha, mas era referência, tanto profissional quanto da população em geral. Hoje, gente, nós estamos falando de uma outra situação. As pessoas estão envelhecendo de que forma? Com a maioria dos seus dentes na boca. Nem sempre com a totalidade, mas com a maioria. Só que esse envelhecimento, esse desgaste, tudo isso que a gente está falando, está levando a uma descompensação. E essa descompensação causa o quê? Sobrecarga. Esse ponto que eu quero também salientar e deixar bem claro para vocês. Sobrecarga. Cada dente, vamos pegar uma outra folha aqui. Cada dente na nossa boca tem uma função. Cada dente na nossa boca tem uma função, como eu acabei de falar para vocês agora há pouco. E esses dentes anteriores, eu vou mostrar um videozinho também depois para vocês, através do computador, porque aqui a gente não consegue na live compartilhar a tela, tá bom? Só se eu tivesse com uma outra pessoa em outro ponto daria. Mas eu vou mostrar através da tela e acho que vai dar para vocês entenderem. E primeiro eu vou mostrar aqui no desenho, tá certo? Quando a gente tem os nossos dentes da frente, você pode perceber que os dentes da frente eles são muito mais compridos do que os dentes do fundo, né? Você não precisa ser dentista para perceber isso, tá certo? Então, os dentes da frente, centrais, incisivos, os caninos, eles são longos, são compridos. Os dentes do fundo, molar e premolar, eles são menores, tá certo? Por quê, gente? Porque a natureza é perfeita. Pense assim, independente de você já ter o seu dentista de confiança, ou não ter um dentista de confiança, ou nunca ter parado para pensar nessa questão da mordida, da oclusão e da desoclusão, que é a forma como você mastiga os alimentos, tá certo? Ou da forma como você tem os hábitos e parafunções, como eu falei, você nunca se preocupou com isso, tudo bem. Mas a partir de hoje, a partir de agora que você está assistindo essa live, ou vai assistir, vai indicar para algum colega, vai indicar para um amigo, para um parente, vocês vão começar a pensar e vão começar a perceber que tudo tem um motivo de ser. A natureza não faz nada por acaso, tá certo? E nós, como somos o topo da evolução dentro dos animais que a gente tem na Terra, é lógico que tudo na gente funciona muito bem, desde que a gente cuide e saiba. Tudo bem? Então vamos lá. O que são as guias? Guias tem o nome do que, gente? Se a gente fala de guia, é algo que está direcionando, concorda? Isso é guia. Então a gente tem uma guia aqui muito importante, que a gente chama de guia incisiva, tá? São os dentes da frente. Então faça um teste você aí que está me assistindo. Fecha a boca, boquinha lá para trás, não é os dentes para frente, tá? Não, dentes para trás. Fechou? Fechou. Começa a escorregar o seu queixo, a sua mandíbula para frente. Você vai ter que sentir que os seus dentes centrais aqui, ó, se tocam. Então são os incisivos centrais superiores e são os incisivos inferiores. Veja que são 2 dentes em cima para 4 dentes embaixo. É dessa forma. Vou mostrar o videozinho daqui a pouco para vocês. Se você escorrega os seus dentes para frente, com o seu queixo, com a sua mandíbula, e sente que esses 4 dentes pegam, legal. É sinal que você tem uma guia incisiva boa, natural. Aquilo que a natureza faz para que você não perca os seus dentes. Excelente. Se você não consegue, não, Paulo, eu estou sentindo que é o dente do fundo que pega. Não, eu estou sentindo que é o canino que pega. Estou sentindo, sei lá o que eu estou sentindo, mas não é os meus dentes da frente que pega. Então, você já tem uma parafunção e não sabia. Algum outro dente da sua boca está fazendo essa guia que era para ser guia incisiva e não está acontecendo nos incisivos. O que isso demonstra? Ou que esses dentes estão mal posicionados, ou esses dentes já desgastaram, ou você tem uma discrepância que a gente fala, né? Uma diferença de base óssea, onde a tua maxila e a tua mandíbula nunca se encontraram direito. Aí, gente, são N causas que pode estar acontecendo, que você não sabe,
mas que agora você sozinha na sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu carro, onde você quer que esteja assistindo, você já percebeu que você não tem isso aqui. Legal? Vamos fazer outro teste. Esses outros 2 dentes que eu desenhei aqui são os caninos, os pontudos, que o pessoal da população às vezes chamam de presas, né? Os caninos. De novo, fecha a boca. Fechou a boca com a mandíbula lá atrás, o queixo lá atrás. Sentiu? Joga a mandíbula para um lado e joga a mandíbula para o outro. E sente se a ponta dos seus dentes caninos pegam, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Vixe, Paulo, nem sei o que você está falando e agora que você me falou isso que eu estou fazendo o movimento aqui, não estou sentindo nada. É como se meus caninos nem existissem, eles não tocam. Dá uma olhadinha no espelho a hora que você puder, ou pega uma foto sua, uma selfie, não importa. Você vai ver que provavelmente a ponta dos seus caninos, se você já passou dos 30, dos 40, dos 50, pode ser que a ponta do seu canino já esteja assim, ó, reta. Ou mesmo você sendo jovem, você é jovem, tem 20 e poucos anos, mas você tem o quê? Bruxismo? O que é bruxismo? O ato de ranger os dentes à noite quando você está dormindo, a ponta dos seus dentes também está indo embora, mesmo você sendo jovem. Tá bom? E aí, gente, não necessariamente vocês vão ter dor no começo do problema. Seja numa parafunção de bruxismo, seja num hábito qualquer, ou seja no próprio desgaste dos seus dentes. Nem sempre a dor acompanha isso aqui que eu estou falando para vocês. Mas não quer dizer que o problema não exista. Não quer dizer que um dente lá no fundo pode estar sofrendo pra caramba agora e daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos ele vira um canal, ele quebra a restauração. Você já fez uma coroa naquele dente, só naquele dente. Nossa, doutor, todos os dentes da minha boca são bons, só um molar que eu tenho lá no fundo que virou coroa, que virou canal. Por que será? Porque eu não sei escovar? Não. Você escova todos os seus dentes. Todos os seus dentes estão lindos, perfeitos e não tem dor, não tem problema. Por que um tem? Então, gente, é isso que eu quero falar para vocês, que quero que a mensagem principal dessa live seja essa. Nós, dentistas, falhamos muitas vezes no diagnóstico. Ou seja, o dentista também fica preso à doença, que é a queixa que vocês trazem para nós. Por exemplo, doutor, estou quebrando muito meu dente da frente. Já fui em 2, 3 dentistas, o senhor arruma para mim? Arrumo. Eu vou lá, arrumo. O meu durou 1 mês ou 2 a mais do que o outro fez e quebrou também. Por quê? Porque eu não olhei o global, eu não olhei o geral. Eu não olhei a mordida como um todo, eu não analisei como é que esse paciente faz os movimentos dele, se ele está tendo todas essas guias corretas, entendeu? Então, é aquela coisa de a pessoa que está com o problema foca somente no problema. O dentista que recebe esse paciente também foca só no problema. Infelizmente ou felizmente, não consigo responder isso para vocês, mas a área da saúde, a medicina, a odontologia, focou demais a doença. E pior, a gente começou a setorizar os problemas. Eu sou periodontista. O que é o periodontista, gente? É aquele que trata, vamos desenhar aqui mesmo, da raiz. Problemas de raiz, problemas de gengiva e problemas no periodonto, que são aquelas fibrinhas que eu mostrei para você, o periodontista trata. Não, mas eu quebrei aqui em cima. Não, essa parte você quebrou, eu não faço. Aí você vai em quem? Você vai no profissional da dentística, você vai no profissional da prótese. Não, eu perdi, você vai no profissional do implante. Então veja que essa setorização da odontologia, vou falar da odontologia que é a minha área, fez com que muitos profissionais perdessem a visão do geral. E perdendo a visão do geral, a gente deixa de diagnosticar o principal, que é a dinâmica de como a pessoa come. Para que foram feitos os dentes? Primeira coisa que eu falei na nossa conversa aqui, não foram feitos para mastigar? Se eu não estou sabendo como é que é essa dinâmica da mastigação, eu não chego num diagnóstico bom. Eu não sei dizer para você direito realmente o que está acontecendo na sua boca. E acabo apenas focando naquele problema. Algumas vezes a gente acerta, arruma, dá certo, mas na grande maioria das vezes não dá certo. Então eu vou mostrar o vídeo rapidinho aqui, só para ficar mais fácil de ilustrar. Vou tentar focar aqui para vocês. Vê se você acha aí, Robert. Sem reflexo. Então vamos dar um play aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês agora como é a guia incisiva. Olha lá, arrasta a mandíbula para frente, todo o resto desoclui, ou seja, todo o resto abre, ó. Não pega.
E como eu fiz no desenho ali, ó, pega somente os 2 dentes superiores, os 4 inferiores. O restante, não pega. Isso garante o quê, gente? Isso garante uma proteção. Vamos mostrar o do canino? Vamos mostrar o do canino, só um minuto. Fechei aqui. Olha lá o canino. Levei a mandíbula para o lado, canino com canino. O resto na frente não pega, o resto do fundo não pega. Olha lá. Ninguém pode pegar. Por quê? Porque a natureza não fez eles para pegar nesse movimento. Olha o resto, tudo aberto. E o outro lado também, todo aberto. Quando eu inverter essa mordida, o que acontece? Bate o canino da direita com o outro canino da direita e o resto não vai bater. Tudo bem? Vamos dar o computador aqui de novo. Só um minuto. Ok. Então, gente, se você tem um dentista que tem essa visão, esse olhar para você, como um todo em relação à sua mordida, em relação à sua dinâmica de como essa mordida acontece, você com certeza tem a sorte de ter um dentista com uma visão a mais, com uma visão do todo. E esse dentista que tem a visão do todo, provavelmente ele vai te tratar de que forma? Ele vai te tratar da seguinte forma: meu querido, minha querida, tá quebrando esse dente? Sabe por que ele está quebrando? Porque você não está fazendo o movimento certo. Então eu vou montar um projeto para você. Eu quero descobrir o que você faz com a sua boca, qual é os tipos de movimento, baseado nos desgastes, baseados nos sintomas que você fala, e eu quero descobrir o que está acontecendo de errado. Pensa, gente, que é como você reformar uma casa. Tá? Eu tenho falado muito isso para os meus pacientes. Você vai fazer uma reforma de uma casa, ou você vai construir uma casa, ou você vai construir um prédio, simplesmente contratando meia dúzia de pedreiro e falar, começa aí. Pode subir uma casa dessa forma? Até pode. Por quê? Porque um pedreiro que já tem muito tempo de profissão, já tem um certo conhecimento, ele vai fazer pela prática, mas ele não tem um conhecimento profundo, ele não sabe fazer um estudo de solo, ele não sabe fazer os cálculos de uma viga, de quanto aquilo tem que ter, ele não tem esse conhecimento. Normalmente, quando você vai construir um prédio, quando vai reformar uma casa, quando vai fazer qualquer trabalho mais abrangente, o que você tem que fazer? Você vai contratar um arquiteto, vai contratar uma engenharia e eles vão desenhar um projeto para vocês. Desse desenho, desse projeto, vai virar um projeto de execução, de construção. E lá no final a casa está pronta, o prédio está pronto, certo? Gente, para pensar em odontologia é a mesma forma. Hoje o dentista ele tem que pensar dessa forma, ele tem que ter um conhecimento ou fazer parte de uma equipe onde cada um dá o seu conhecimento e montar um projeto para poder reabilitar esse paciente. Vocês vão ouvir muito essa palavra, se é que já não estão ouvindo, reabilitação. Tá? O que é reabilitar, gente? A gente devolver o que foi perdido. Ou proporcionar à pessoa aquela mordida que ele nunca teve. Então, eu tenho que ter a capacitação, ou eu e uma equipe comigo, de fazer esse diagnóstico. Fez o diagnóstico? Fiz. Meu amigo, minha amiga, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer um projeto. Ah, o que é isso, doutor? O projeto é estabelecer um tratamento, estabelecer uma sequência aonde você vai voltar a ter a sua mordida. Ou você vai conquistar uma mordida que você nunca teve. Não, doutor, mas eu queria fazer faceta. Sabe aquela que o pessoal da Globo faz, que o pessoal da Record faz, que fica os dentinhos tudo branquinho? É isso que eu quero. Não quero essa história de reabilitação. Aí cabe, gente, ao profissional que você procurou ter este conhecimento e ter a seriedade de te avaliar se o teu caso é caso para faceta, se o teu caso vai funcionar. Por quê? Porque eu vejo, infelizmente, muita gente jovem com os dentes íntegros. O que eu chamo de dente íntegro? Dente que nunca passou uma broca, que não tem uma restauração. Só porque a pessoa não gosta do formato ou não gosta da cor, eles estão desgastando o dente e fazendo faceta, lente de contato, não importa, só para ter um sorriso igual ao pessoal da televisão, ao pessoal da revista, não importa. Não é por aí o caminho. O caminho final, quando você pensa em reabilitar e analisar tudo, até pode ser, dentro da avaliação que eu fiz, juntei isso, juntei aquilo, descobri sim, você tem um problema de mordida, vou precisar aumentar os seus dentes, vou precisar colocar um aparelho,
E no final você vai ter que restabelecer com facetas, com porcelanas e você vai ter até um sorriso mais bonito. Ótimo! Nunca, 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 gente, por favor, nunca vá num profissional ou caia na mão de um profissional onde a estética esteja sobrepondo a função. Não pode se pensar assim. Nós não somos profissionais da saúde, existe uma lógica. A função vem antes da estética. Se eu conseguir ganhar estética fazendo com uma função correta, excelente, tá tudo certo. Se eu prevaleço a estética e acabo com a função, vai dar ruim, como o pessoal fala. Por quê? Porque o material vai quebrar. Ah, mas é porque o material era ruim. Não, o material não era ruim, ele tem uma indicação. Entendeu? Todo esse plano de execução, a gente tem muito detalhe, e aí a parte técnica, aí se eu estivesse conversando só com dentistas, a gente tomaria esse caminho. Mas não é o caso, eu estou conversando com um público aberto. Né? Deve ter colegas me assistindo, como eu já falei, mas também acho que tem muita gente leiga, público normal. Então, para o público normal, o que é importante saber? Existem, sim, terapias estéticas? Existem. O cuidado qual é? É não colocar a terapia estética desfavorecendo ou atrapalhando a parte funcional. Por quê? Porque senão você ganha uma coisa e perde muito. Essa é a questão. Outra coisa, então, Dr. Paulo, como é que eu faço, cara, para achar um dentista? Eu não estou aí perto de você, senão eu até ia fazer uma consulta com você, saber como é que é o seu método de trabalho, mas eu não estou. Tá bom, você não está, mas você vai procurar na sua cidade, no seu bairro, não importa, no seu estado, pessoas que realmente você sabe que está sempre estudando, pessoas que realmente estão participando de congressos, fazem cursos, falam coisas coerentes, porque hoje foi o que eu falei no começo para vocês, a gente tem essa arma da informação. Você percebeu que a pessoa está fugindo da coerência, está saindo do prumo do negócio, não tem para que você confiar, tá certo? Outra coisa muito importante, conheçam pessoas que se trataram com esse colega. Qual que é a história que teve? Não, foi super bom, estou super bem, recuperei, estou ótimo, não estou... Então, o histórico todo que está por trás desse profissional vale muito na hora da gente fazer uma escolha, tá certo? Para a gente ir finalizando, uma coisa que é muito importante para você saber dessa história de disfunção, eu vou dar alguns sinais e sintomas que você vai perceber e você vai se autodiagnosticar, tá bom? Você vai perceber e vai saber, nossa, isso que o Paulo está falando eu acho que eu tenho, puxa, eu preciso falar com o meu dentista, tá bom? Então vamos lá. Você tem normalmente dores nesta região aqui, ó, a gente chama de têmpora, né? Que é a região do músculo temporal. Vamos lá. Você tem, às vezes, dor nessa região aqui da face, que a gente chama de músculo masseter. Você tem dor próxima do ouvido? Você tem dor ou estalo quando abre e fecha a boca? Você tem uma dor de cabeça que é bem no centro da cabeça, que parece que é uma fadiga? Bom, se você tem alguma dessas coisas que eu estou falando agora, você pode sim ter problemas de mordida. Problemas tanto na oclusão, que é o fechamento, como na desoclusão, que é aquilo que a gente faz para abrir e mastigar os nossos alimentos. Tá certo? Outros tipos de problema. Você percebe no seu sorriso que um lado da sua boca está totalmente gasto e o outro não? Você percebe no seu sorriso, quando você se olha no espelho, que esses dentes que eu citei já estão tudo sem ponta? Você percebe, por exemplo, que os seus dentes começam ou já começaram a apresentar trincas aqui, ó, perto da gengiva? Então tudo isso, gente, também é sinal de que você tem alguma descompensação da oclusão ou da desoclusão. Tá certo? Sem contar dos tradicionais, que são a dor de dente. Né? Se você falar para mim, não, Paulo, não tem nada disso que você falou, mas tem dor de dente. Tudo bem, dor de dente é dor de dente, né? Tem que ir realmente no dentista. Mas a questão é, como investigar? Como você vai chegar naquele ponto que está te causando o problema para que o dentista veja aquilo num geral e fale para você, olha, meu paciente ou minha paciente, o que você tem para fazer aqui é isso, isso e aquilo. Ah, doutor, não é só o dente que quebra? Não, não é só o dente que quebra. Esse dente que quebra é a ponta do iceberg. Ele é o que está sofrendo. Mas se a gente não arrumar todo um contexto, não vai funcionar. Não vai dar certo. Tá bem? Gente, então acho que a mensagem que eu queria passar era essa. É um tema muito denso, tá? E tudo isso que eu falei, só para a gente chegar no final,
Se a gente fecha os olhos para isso, ou não se atenta, né, vocês como pessoas comuns, ou os dentistas que os tratam, leva à perda do dente, né, que é a resposta da nossa live de hoje. Por que eu perco ainda? Ou por que as pessoas ainda perdem os seus dentes? Porque tudo isso que eu falei acontece, tudo isso que eu falei, ela acontece de uma forma muitas vezes silenciosa, e de repente, como se fosse uma mágica ruim, um dente quebra. Essa fratura pode se tornar um tratamento de canal, esse tratamento de canal pode gerar uma fratura maior e você está lá perdendo o seu dente. Ou um dente lá do fundo, desde criança, sempre quebrou, aquele dente um dia virou coroa, essa coroa continuou tendo essa sobrecarga, ninguém nunca viu, ninguém nunca se atentou e você nunca teve dor demais nisso, e isso passou, e aquela coroa quebrou, aquela raiz quebrou, você perdeu. Tá? Isso acontece? Sim. E acontece pouco? Não, acontece muito. Particularmente hoje, para mim, essa é a minha rotina. Eu, como implantodontista, não reabilito tanto mais pessoas desdentadas totais, mas reabilito muita gente perdendo dentes de forma pontual. E por que elas estão perdendo esses dentes de forma pontual? Porque tem todo um desarranjo na oclusão, todo um desarranjo na mordida que está sobrecarregando alguns dentes da boca e você está perdendo esses dentes. Tá certo? Então desejo a todos uma boa noite, obrigado a todos que assistiram. Aqueles que gostaram, indiquem para colegas, para amigos, para parentes, porque a live fica agora 24 horas no ar, né, pelo Stories. E aí, o que vai acontecer? Depois a gente vai subir isso daí, eu já tenho um canal pronto, e em breve a gente vai passando essas mensagens. E também já estamos vendo uma forma de jogar isso no IGTV, né, que é o outro canal de comunicação que tem no próprio Instagram. Tudo bem, gente? Muito obrigado a todos. Da próxima live, então, a gente deve avisar que deve ocorrer daqui uns 15 a 20 dias e nós voltaremos com um tema bem interessante, bem legal também. Mas eu acho que esse tema de hoje é um marco. Esse tema de hoje, tudo que eu for falar daqui pra frente, até as outras duas lives que eu já falei, que era sobre a erosão ácida, e a outra qual que era mesmo? Até já esqueci. Mas não importa, porque tudo vai girar em torno desse tema que eu estou falando para vocês hoje, que é a gente prestar atenção. Como eu mordo e como eu faço meus movimentos da mandíbula. Como eu mastigo. Tá certo? Valeu, gente. Brigadão. Até mais.